Bem com o Pão. Olá, voltamos aqui para o segundo bloco do programa De Bem com o Pão. Você que nos acompanha, obrigado aí sempre por estar nos prestigiando, nos dando a sua companhia. É muito bom podermos compartilhar da palavra de Deus. E aqui estamos nós, eu aqui e o irmão Marlon, lá de Curitiba. E nós demos aí antes o gancho, nós vamos falar um pouquinho sobre o Expansão da Verdade. Este site, essa empresa lá dirigida, encabeçada assim, pelo irmão Ronald, juntamente aqui em parceria com o irmão Marlon, que você tem lá grandes dicas de materiais e tem a loja que você pode também comprar os materiais através desse site. Como é que tá esse trabalho, irmão Marlon, aí que eu sei que não é fácil, né? Porque tem que prover o material, prover também recursos aí para o pessoal seja atrativo, possa ir lá buscar, compartilhar, ter experiências com o site e assim se sentir à vontade para comprar o material. Amém, amém. Irmãos, realmente a batalha é espiritual, né? Então, apesar de ser algo assim que é naturalmente para distribuir material, né? Para levar o alimento espiritual, né? Para os irmãos e para as pessoas, né? Da região sul, né? A gente realmente primeiro o Senhor trabalha dentro de nós, né, com tudo isso, né, porque é todo um processo. Então Deus aproveita esse processo para nos limpar, né, ao mesmo tempo que também é para prover, né, a condição para os irmãos de se alimentarem, né. Então assim, irmãos, eu vou falar um pouco assim da minha experiência, né, com esse trabalho, com esse ministério. Então, para mim, o Senhor tem tratado muito. Desde o início, Deus tratou muita avareza no meu coração, né? Porque primeiro, quando surgiu, né? Quando o Senhor testificou, né? Através do apóstolo ali, que conversou com o irmão Ronald na época do início, né? Ele foi, né? Orando e buscando, né? Irmãos que pudessem ajudar, né? Parcerias ali para a coisa acontecer, enfim. E eu lembro que no começo a questão do site, né? Eu fiquei assim, né? Como é que eu vou fazer, né? Aquela questão de cobrar, não cobrar. E, enfim, eu sei que chegou uma vez assim que eu tava a ponto de cobrar e o Espírito um dia me pegou e falou: não é para cobrar, e amém, né? Então tudo isso aí o Senhor vai trabalhando na gente, né? E então e no processo de criação do site lá, daí foi uma bênção, né? O Senhor proveu de várias formas, o Senhor, né, teve muita oração. E isso é uma coisa que a gente sente muito, né? Quando está envolvido com algum ministério diretamente relacionado à verdade do Senhor, a gente se sente muito apoiado em oração, né? A gente sente que existem irmãos orando pela gente, que tem uma batalha espiritual, mas a gente sente que tem as vitórias, né? Que a gente sente também que tem irmãos orando, né? E assim, irmãos, em relação a gente, foi uma experiência bem gratificante, irmãos. Até vou falar dos encontros, né? Que nos encontros existe um trabalho mais pesadinho, né? Que a gente tem que levar o material lá, montar aquela livraria toda, para estar lá com o material, que o Expansão é um dos responsáveis aí de levar o material nos encontros, né? Amém. Então, aí esse processo aí, ele também, o Senhor foi trabalhando na questão do servir, né? E eu lembro que os primeiros encontros, né, que a gente estava auxiliando lá em levar os materiais, em atender os irmãos, que nos primeiros, assim, isso foi uma grande bênção que o Senhor fez, porque foi aumentando gradativamente, né, a busca dos materiais pelos irmãos da própria igreja. Que apesar de serem irmãos que já conheciam a verdade, essa questão dos materiais foi uma questão conquistada, né, pelo Senhor a longo prazo, médio prazo, né, o Senhor foi conquistando o coração dos irmãos, porque apesar de a gente ser cristão, a gente tem aqueles espíritos malignos que dizem em Josué, né, que a gente tem que expulsar todos eles, né, então até a gente começar né, realmente a investir no material, né, pela fé, assim, e os irmãos que têm livraria, né, os irmãos dos presbíteros e tudo mais. Então começou a aumentar cada vez mais pela graça de Deus, né? Porque os irmãos começaram a entender cada vez mais a importância da ovelha receber o alimento, né? E enfim, e começou a aumentar e no começo só ficava atendendo quem queria ser representante para fazer a assinatura lá, né? Para se cadastrar. E aí depois começou a ficar mais pesadinho o serviço, eu tive que ajudar na parte de atender mesmo, né? Irmão, e como é que funciona, assim, uma parte que eu sou muito curioso, né? O irmão está comentando que eu sou muito curioso para saber como é que funciona para escolher
a imagem certa, o layout certo para o site. É um povo cristão, eu tenho que estudar como é que é os temperamentos, eu tenho que estudar como é que se comporta esse povo na internet, de onde saem essas... Tem como pesquisar isso? Eu tenho que olhar para os concorrentes, eu vou olhar o Submarino, eu vou olhar as lojas americanas, eu vou olhar... Como é que funcionou essa inspiração para chegar no layout que o Expansão da Verdade tem hoje? Meu irmão, eu diria assim para os irmãos que talvez a minha contribuição foi 1%, né? Pelo seguinte, né? Existe todo um padrão, né? Claro, um padrão natural, né? Que tem base em estudos, né? Até científicos e tal. Mas quando a gente está no reino de Deus, né? O Senhor diz na palavra que o árbitro, né, do vosso coração seja a paz, né? Então, e autoridade, né, irmãos? Então, até agora eu lembrei do livro Servo Conserva, a gente pode falar depois. Mas a questão da autoridade é fundamental, né, irmãos? Então, assim, eu até fui atrás de alguns layouts, né, assim, similar, para ter referência, né, irmãos? Mas aí tudo é testificado, né, irmãos? Então foi subindo para cada instância de autoridade, né, dentro da igreja que o Senhor estabeleceu. O que tem, então, tem que ser testificado, né? Quando foi sentido a paz no coração, esse aqui, então testificou, então foi esse, né? Imagina pro irmão Marlon aquele... Não, aqui, ó, o modelo de site que dá certo é esse. Aí vai lá, olha, mas o senhor não quer assim. Pá! E agora, né? Vai dar certo, aquelas dúvidas que se apegam no nosso coração, né? Então lá com tudo, a gente com aquela vontade de fazer certo pro Senhor, com aquela vontade de poder contribuir com o corpo da igreja, e tu olha para um modelo que dava certo, mas o Senhor disse, não, aqui é diferente, porque aqui não é que nem o modelo do mundo, vamos ter que buscar uma nova alternativa. E vá à consagração, vá buscar para testificar tudo isso. Né? Amém, amém. Não, mas é para a glória do Senhor, né? E eu vejo assim que a questão também, o Senhor deu muita graça também, né? Porque a gente teve que ir atrás de alternativas, né? Por causa do tempo também, né? Então o tempo para desenvolver era bem curto, né? Isso foi em 2010, agora eu não me lembro bem, 2012, se eu não me engano, que inaugurou, né? Então a gente precisou ir atrás de alternativas. Então achamos uma plataforma. Aí dessa plataforma, né, foi necessário fazer um curso para compreender. Então foi um trabalhar do Senhor, né? Mas é uma bênção, né, irmão? E assim, irmãos, assim, talvez hoje, né? Hoje existe... A gente vê que a batalha espiritual é todo dia, né, irmãos? E o espírito maligno, assim, o inimigo, ele tem usado muito de atacar as nossas mentes, ultimamente, parece, assim, do corpo de Cristo, pra gente... Pra trancar, né? Infelizmente, e eu sinto isso, assim, realmente acontecendo comigo, porque muitas vezes o irmão Ronald, ele tem enfim, ele recebe, assim, uma inspiração de fazer algo, né, num site, assim, e eu vejo que muitas vezes, irmão, aí me vem justiça própria, me vem a própria espírito de contrariedade, autoridade, começa a travar. Mas não é bem assim, não sei o quê. Na minha mente, às vezes não é explícito, mas é oculto. E o inimigo faz esse processo para travar a obra do Senhor, né? Então, isso, o Senhor, esses meses atrás aí, tá me exortando muito na questão da consagração, né? Então, assim, que por mais que a gente esteja envolvido na obra do Senhor, a gente não pode entrar num ativismo, né? E perder a comunhão com o Senhor, né? Então, isso o Senhor tem ministrado assim, então eu preciso, né, em nome de Jesus, né, e inclusive aproveitando, né, que o irmão está falando do expansão, todo esse trabalho, por pedir oração para os irmãos, né, porque tanto para a editora Vento Sul também, né, para o pessoal das rádios, né, irmão, das TV, das edições, tudo isso, precisa de muita oração dos irmãos, né, irmãos? Então mas é uma bênção, assim, a gente sente que tem pressão, mas tem muita vitória do Senhor também, né? Lembrei que o irmão falou do irmão Rono, me lembrei aqui para comentar com os irmãos aqui. Olha só, vocês estão aí compartilhando com a gente. Eu e o irmão Marlon temos algumas coincidências, né? Olha que interessante. A esposa do irmão Marlon se chama Michele. A minha também se chama Michele. O cunhado do irmão Marlon é presbítero. O meu cunhado também é presbítero, né? Só que aqui o irmão Marlon, acho que a situação dele pesa um pouquinho mais. Olha, só que no mundo isso seria uma loucura, né? A tua liderança é o teu cunhado. Pá, isso no mundo seria... Porque não sei porquê, mas claro que eu sei porquê, né? Porque geralmente quando uma família não tem Cristo, as discórdias e as desavenças estão lá presentes. Amém.
E o foco geralmente no mundo, aí, vamos dizer assim, fora de uma orientação cristã, sempre pesa pro lado da sogra e pro lado do cunhado, né? Sempre pesa. Olha, na família que eu tenho lá, eu glorifico ao Senhor, é uma benção da minha sogra, do meu cunhado, né? Amém. E eu fico aqui pensando, como é que... Vamos aqui partilhar, irmão Marlon, como é que funciona isso de ser assim, liderado pelo cunhado. Tu imagina o povo como um todo ouvindo em casas, pá, o cunhado é quem está liderando aí, né? A obra do Senhor através da vida do irmão Marlon. Isso no mundo seria uma loucura. Como é que é na vida cristã isso, irmão Marlon? Glória a Deus, irmão. É assim, é um trabalhar muito grande, mas eu creio assim, né, irmãos? Que na verdade pro irmão também deve ser um trabalhar até maior, né? Porque é complicado, né? Então, mas assim, irmãos, o Senhor vai instruindo a gente, né? É difícil realmente separar as coisas, né? Porque assim, por exemplo, uma hora tá lá como liderança, outra hora tá lá, é o irmão da minha esposa, estamos lá almoçando junto, né? Daqui a pouco ele já, só um pouquinho agora, ele tá no papel de autoridade, isso, né? Deve ser um limiar ali que a gente tem que ficar sempre atento, sim, né? Sim, tem que. Então, realmente, muitas vezes o Senhor me desmascarou assim, porque realmente, né, irmãos, a questão da autoridade é uma lei espiritual, né? Então, tanto faz se é parente, podia ser um filho, né? No caso, imagina os meus pais, né, que também congregam na Igreja do Senhor Jesus também, imagina o genro, né? Então é o líder, né? Então fica uma situação mais complicada. Mas no caso, assim, irmãos, realmente o que nos ataca muito essa questão que a gente conhece a vida uns dos outros, né? A vida prática e levanta julgamento com muita frequência, né? Das duas partes, tanto que a gente de tempos em tempos tem que estar se acertando, pedindo perdão e se perdoando, né? E realmente isso atrapalha um pouco essa questão, mas faz parte do que o Senhor quer que nossa família verdadeira, né? É a família da fé, amém? Então, isso até o Senhor usa para a gente, né, colocar as coisas no devido lugar, né? Mas realmente, então, quando o irmão, por exemplo, pede algo como autoridade, realmente a primeira reação ela acaba sendo meio natural, né? No pensamento, né? Às vezes até a gente concorda, mas daí, ele me pediu isso, tal, né? E aí começam os ataques para julgar e para achar que aquilo não é bem assim, porque afinal de contas, né, conhece a pessoa e tal. Então, será? De repente ele, né, não é bem isso que Deus falou para ele, começa essas coisas, né? Mas assim, depois de um tempo o Senhor sempre vai lá e prova que, né, a gente tem que honrar a autoridade, né, independente. E isso, né, eu tô bem exposto aqui, né, irmão? E eu quero mandar um abraço lá para os Godoy, lá em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, onde o irmão falou aqui de uma relação bastante peculiar, que no mundo seria uma loucura. Lá, o presbítero da igreja em Caxias do Sul, né, tem lá o presbítero e o pai dele frequenta lá como colaborador, né, também da igreja. Então tu vê, o filho é liderança espiritual do pai. Que, olha, isso pro mundo, assim, deve dar um choque, né? Sim. A gente vê lá, quem é a tua liderança, Marlon? É meu cunhado. Quê? Né? Quem é a tua liderança? Eu, né? Ah, é o meu filho. Pô, isso deve ser uma loucura, assim, para quem olha, assim, e o Senhor está nos dizendo realmente, né? Loucura para os gentios, o Senhor já nos deixa explícito na palavra do Senhor isso. Mas pela graça do Senhor, realmente, a nosso parentesco, na realidade, somos filhos de Deus, irmãos em Cristo Jesus, e aí é que nós estamos nessa posição. É verdade. Porque, em nome de Jesus, daqui um pouco mais, todos nós não vamos se valer de nenhuma relação, né, de sangue, ou seja, de relação de alma que nós temos aqui, e vamos sim estar todos unidos em Cristo Jesus, sendo os filhos de Deus e tendo Jesus como servos, já na Nova Jerusalém, que não falta muito, tá para chegar aí, né? E nós temos materiais falando sobre isso, que é a segunda vinda de Cristo. Né? E o irmão Marlon, que salientou também sobre essa relação que nós temos familiar, o esposo em modelação e o cura interior, que ele comentou aqui, fala muito também. Agora, para aqueles que entendem que estão com alguma dificuldade com a autoridade, né, irmão Marlon? Nós também temos outro material, que é o material Um Ramo Digno da Seiva, que fala muito sobre a questão da rebelião, como nós podemos sim nos livrar desse fato que Deus não se agrada.
Mas isso eu convido você a estar ligadinho conosco no terceiro bloco. Um intervalinho e já voltamos. De Bem com o Pão.